Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse 25º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a colocar a nossa confiança no Senhor como sustentador de nossa vida. A palavra de Deus, já no livro da sabedoria, nos diz algo que vemos, ou melhor, enxergam e veem aqueles que têm olhos para ver e enxergar. Fala dos justos, ou do justo. Claro que a palavra de Deus está se referindo aqui a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar tropeços, vamos fazer calúnias e vamos matá-lo, dizem os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que se colocam contra os planos de Deus, para ver se realmente esse justo é filho de Deus. Vamos colocá-lo à prova com ofensas, torturas, para ver a sua serenidade, para ver se ele não abandona Deus. Tudo isso, já o livro da sabedoria, séculos e séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, como palavra de Deus, já nos dizia e nos diz hoje. O justo é provado na sua fé. Muitas vezes nós ouvimos esta expressão popular, e até quase todos nós usamos: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É verdade? Quanto mais eu rezo, mais eu digo, eu sou de Deus. E portanto, a quem o diabo ataca? Aqueles que são de Deus. Aqueles que já são dele, os que não rezam, ele não vai atacar. Assim também, na nossa vida, quando procuramos ser justos, corretos, honestos, tementes a Deus, então não só o diabo, mas até os da nossa casa nos atacam. Até aqueles que deveriam ser nossos irmãos na fé. E então, muitas vezes dizem, é fundamentalista, é moralista, ou então é beato de igreja. No tempo em que vivemos, não se sabe mais que a nossa pertença está unida unicamente ao Senhor. Dele nós dependemos para tudo. Nele nós somos, vivemos, diz São Paulo. E o homem justo, aquele que procura viver segundo a justiça de Deus, procura observar todos os mandamentos e procura que os seus também vivam dessa forma, porque sabe que este é o único caminho para a vida eterna. Mas aqueles que não pertencem a Deus começam por relativizar tudo. Dizem, não, os 10 mandamentos não é bem assim. E já começam a descascar os 10 mandamentos ao seu gosto. Se só fizessem isso, causariam mal, em certa parte, somente para si. Mas quando começam a perseguir, então começam a mentir sobre a pessoa. Depois começam a ofendê-lo. Começam a procurar a torturá-lo, seja tortura física, seja tortura moral. Depois vão tentar até matá-lo. E, se não matar fisicamente, vão matá-lo diante dos outros. Isso tudo nós vemos. É só ter olhos para ver. E então, também isso nós, como palavra de Deus que deve iluminar todos os recantos da nossa vida, temos que colocar isso na nossa vida. Deixar que a palavra de Deus nos ilumine e nos mostre aonde, quando, por que eu sou perseguido. Sou perseguido por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor? Graças a Deus. Ele prometeu que os verdadeiros discípulos seriam perseguidos, seriam até mortos por causa dele. Quando a coisa vai muito mansa, quando a coisa vai muito assim, todo mundo é cristão, pode saber que ninguém é cristão. Isso já dizia um filósofo cristão de tempos passados. Ele dizia, na minha terra todos são cristãos, ou seja, ninguém é, porque ninguém se destaca, ninguém procura viver. É um cristianismo, é uma igreja de faz de conta, é um evangelho que não nos desafia, é um evangelho que não nos chama, é a palavra de Deus que não nos chama a mudar de vida, quando é o contrário, é totalmente o contrário. A palavra de Deus é, como ela mesma se apresenta, uma espada de 2 gumes, uma espada com lâmina dos 2 lados, que onde entra, penetra e corta. Corta o quê? Corta tudo aquilo que está errado. Então nós devemos deixar que a palavra de Deus vá nos transformando.
Para isso necessitamos desta firmeza na fé. E a primeira firmeza na fé é a confiança irrestrita na providência de Deus. Nós temos um Deus que é providente. Ele não deixará que nós nos percamos se nós formos fiéis a Ele e a sua palavra. Não deixará. Mesmo com todo o ataque do demônio e dos discípulos do demônio que campeiam nesse mundo, dos falsos cristãos, daqueles que querem soluções fáceis para agradar todo mundo, mesmo com todos esses ataques, Ele não deixará que nós caiamos no erro e que nós percamos a vida eterna. Por isso, a palavra de Deus nos diz: é o Senhor que atende a minha prece, é o Senhor que escuta o que eu digo. Por quê? Porque o nosso dizer e o nosso pedir deve estar de acordo com o propósito de Deus. Muita gente pede coisa errada, e é o que hoje a carta de São Tiago nos diz. Pedem, sim, pedem, diz ele, mas pedem errado. Começam pedindo coisas, mas não sequer investigam antes se essas coisas são necessárias para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação. Se são necessárias para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação, podemos pedir e Deus concederá. Mas se são caprichos, a palavra de Deus nos diz bem claro, Deus não atende. Se são caprichos, manias de grandeza, mania de ter coisas, pode saber que Deus não atenderá. E esta prece não chega a Deus, e essa prece é perdida. No entanto, de São Tiago, nós devíamos rezar primeiramente pela nossa salvação, depois pelos demais, para que se salvem também, para que se convertam. E diz São Tiago, é por isso que nossas comunidades, vejam, está falando no início da igreja, é por isso que nas nossas comunidades há tanta gente em rixa, em briga, em partidozinho, em grupinho, e que diz, não, mas aquele grupo lá eu não vou, porque tem aquele fulano e aquela fulana. Isso não é uma atitude de cristão, isso é uma atitude pior que a de um pagão. Ou então diz, não vou lá porque não gosto do jeito dele ou do jeito dela, ou não vou lá porque não concordo. Ora, o Evangelho nos manda não só amar os inimigos, como perdoar os inimigos. Se nós perguntássemos, e esses que me desagradam são meus inimigos? Todo mundo diria que não são inimigos, um ou outro talvez, mas não são inimigos. Ora, se não são inimigos, devem ser amados. Se são amigos, devem ser amados e queridos. Se são inimigos, deveriam ser mais amados e mais queridos ainda, porque é isso que nos exige o Evangelho, que nós os convertamos aos nossos inimigos à força do nosso testemunho. Se ele nos odeia, pois vamos amá-lo. Se ele não nos perdoa, vamos perdoá-lo, para que o coração dele, que é pedra, acabe se tornando também coração de carne e possa se converter. Por isso diz São Tiago, o fruto da justiça é semeado na paz. Nenhuma comunidade pode viver em pé de guerra. Não vive, acaba. Na nossa paróquia mesmo, já tivemos uma comunidade que está morta e enterrada, e que um dia perguntei, mas por que o povo daqui que se diz católico não vem à missa? Ah, mas é porque a dona fulana é que organiza, prepara as coisas da missa. É porque o seu fulano é que canta, e eles não se dão. E aqueles outros todos já vem uma briga de família há gerações. Eu disse, o que é isso? São cristãos? Não, são pior que ateus. Pior, porque dão um contra-testemunho. Estão dizendo, eu creio com os lábios, mas não creio com o coração. E então, não se reúnem para rezar, não participam da Santa Missa, porque não vão com a cara do outro. Não é para ir com a cara do outro, é para ir com a sua cara, mas é com uma cara de cristão, não com uma cara de alguém que é pior que um pagão. Então, em muitos lugares isso acontece. Isso não é novidade. São Tiago está falando aqui, ainda no primeiro século, no início da igreja. Essas rixas, essas brigas, essas dissensões, por que acontecem? Elas vêm da falta de paz consigo mesmo, primeiramente. Depois da falta de paz com os outros. Depois
do alimentar as suas paixões. A palavra paixão, paixões, significa na origem sofrimento. Notem que alguém que é apaixonado não enxerga nada. Todo pai e toda mãe sabe disso com seus filhos e filhas. Quando está apaixonado, fica cego, não vê nada. Podem dizer que o fulano ou a fulana não vale nada, não adianta nada dizer, está cego, está cegado pela paixão. As paixões são tudo aquilo que nós conservamos em nós, contrário a Deus. Isso são as paixões. Tudo aquilo que nós conservamos em nós que nos impede de amar o outro. Aqui está a diferença entre amor e paixão. O amor é incondicional, a paixão coloca condições. Se tu fizer o que eu quero, então eu vou te amar. Não vai amar coisa nenhuma, vai gostar quando muito, ou vai suportar. Mas aqui vem o desafio da palavra de Deus: arremessar, jogar para fora, de longe de nós, as paixões, as picuinhas. E elas se instalam numa coisa chamada opinião própria. Tem gente que tem opinião própria sobre tudo. Há tempos atrás, quando estava pregando o Evangelho, justamente sobre as condições que nosso Senhor Jesus Cristo coloca para irmos ao céu, ser batizado, crer nele, comer do seu corpo e sangue, para elencar apenas estas três. Ao final da Santa Missa veio alguém e disse: padre, eu não concordo com isso. Eu disse: bom, o senhor concordar ou não concordar não muda nada, né? Ponha-se no seu lugar. É a mania que temos hoje de ter opinião sobre tudo. Eu não concordo. Bom, fique não concordando e vá para o inferno, pronto, mas o que eu posso fazer? Não gostou, não gostou? Em casa tínhamos uma expressão: não gostou, coma menos, ou não coma. A palavra de Deus é assim, ela vem em pacote. Nós não podemos escolher o que queremos e o que não queremos. E a palavra de Deus, que ilumina a nossa vida, deve iluminar toda a nossa vida. Tenho falado nestes últimos domingos sobre os tempos em que vivemos. Nós vivemos em época de eleições. Nenhum padre, isso fique bem claro, nenhum bispo pode, nós somos proibidos pela igreja de declarar voto em quem quer que seja, ou fazer campanha para quem quer que seja. Se vocês verem um padre, um bispo fazendo isso, corram a pauladas. Corram a pauladas. Nenhum de nós, padre ou bispo, é permitido fazer campanha política para qualquer candidato. Se algum de nós faz isso, saiba que não está sendo sacerdote, está aqui nas suas paixões. Mas a palavra de Deus tem que iluminar também a nossa vida. Não é dever de um verdadeiro cristão amar a sua pátria? É uma obrigação civil votar? Mas também é uma obrigação religiosa. Nós temos o dever de escolher aquele que é o melhor ou o menos pior de todos. E quais são os critérios? Os critérios são simples. Este candidato ou candidata, ele está a favor de Deus e da igreja, que é o corpo de Cristo, ou ele está contra? É simples critério. A cegueira ideológica de muitos não permite ver isso. Não permite. E então, o candidato ou a candidata, lá no seu programa de governo, diz: se nós chegarmos ao poder, o aborto será legalizado. O aborto é contra a lei de Deus. As uniões entre o mesmo sexo serão legalizadas. Também é contra a lei de Deus. Lá nas escolas haverá banheiro misto. É engraçado a loucura, e essa loucura é dominante na esquerda em todos os lugares. Querem vagão de trem só para mulheres, para não se misturar com os homens, né? Porque tem a possibilidade de ter tarados. Mas lá na escola, nas crianças, colocam um banheiro de homem e mulher junto, no qual também alguém que se diz que é mulher, mas é um homem, pode entrar. E já inúmeros casos de estupro de meninas e mulheres, porque um malandro que se dizia mulher, um pervertido, entrou e fez e aconteceu. Então esses são simples critérios, critérios pela vida, diria critérios pela vida eterna. E o cristão que vota nesta escumalha, este é o nome, o termo certo, esta sujeira e esta imundícia, se torna coparticipante e corresponsável
Por isso a gente tem que ver os critérios. O nosso critério é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Não há nenhum outro critério. Não é aqui se é bonito, é feio, se fala grosso ou fala fino. Aqui o critério que se coloca para um cristão é: está a favor ou contra a lei de Deus? É isso, tão simples. E não deixar que as paixões nos dominem, também em questões políticas, porque paixão não elege candidato, e quando elege mal. Então aqui também, nesse momento, devemos recordar o que nos diz o Santo Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo revelando aos discípulos: pois eu serei, porque sou justo, serei perseguido, humilhado, serei ofendido, inventarão calúnias sobre mim, me tentarão matar muitas vezes, me matarão, mas não tenham medo, conforme o plano do Pai, após 3 dias eu ressuscitarei. E os discípulos não entenderam nada. E por que não entenderam? Porque estavam lá fechadinhos nas suas paixões, e Jesus sabia o que eles pensavam. E o que eles pensavam nos de São Marcos? Eles pensavam e discutiam entre eles pelo caminho quem era o maior. Quem de nós aqui é o maior depois de Jesus? Recordam que a mãe de 2 discípulos também foi a Jesus pedir 2 vaguinhas, né? Senhor, quando tu entrar aqui no teu reino, quando tu instalar o teu reino em Jerusalém, põe um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda para governar. Vejam a insensatez desta mãe, vejam a insensatez dos discípulos. Nosso Senhor revelando o plano de amor do Pai, todo o sofrimento que Ele deveria passar por amor a nós, e eles preocupados: quem aqui é o maior? Isso também acontece em nossas comunidades. Quem aqui é o maior? Quem aqui é o mais importante? Logo que assumi esta paróquia, aqui nós tínhamos um costume, como em muitos lugares ainda tem, de quando há uma festa, o primeiro prato servir para o padre. Por quê? É claro que o padre é representante de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas quem é o padre na comunidade? É o menor de todos, ele é o servidor de todos. Nós, sacerdotes, somos os servidores vossos, não o contrário. Então aqui a gente começa a ver quem é o menor e não quem é o maior. Esse é o critério. Quem de nós é o menor? É aquele que serve aos outros. E são os menores que entrarão no reino dos céus. Nosso Senhor, para mostrar aos discípulos que não entendiam, estavam surdos e cegos pelo desejo de poder, para mostrar que os critérios de Deus são diferentes, Ele chama este menino, um menino que estava ali, e coloca no centro e diz: quem receber este menino, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Aqui vem este critério. Nos tempos antigos, um menino, uma criança, não tinha nenhum valor. Diria, tinha menos valor que uma mulher. E nesses mesmos tempos antigos, a mulher valia nada. Imagina então o que valia uma criança. Pois Jesus diz: quem receber este que não vale nada aos olhos de vocês, é a mim que recebe. Quem servir os outros na sua comunidade, é a mim que está servindo, e está servindo ao Pai. É esse o critério, o serviço. Quem é que melhor pode nos servir? Quem é que se dispõe nos dias de hoje a servir os outros? Quem é que ainda vai continuar nas nossas igrejas assistindo tudo, querendo camarote? O menor é aquele que entrará no reino dos céus. Não é o maior aos olhos do mundo. É o menor, aquele que se põe a servir. Nós também temos esse papel e essa obrigação de servir uns aos outros. De preferência aos menores ainda, aqueles que o mundo considera nada. Por isso que quando se fala em santidade, Nosso Senhor diz: no céu há muitas moradas. Significa também que no céu há lugares mais próximos de Deus e menos próximos de Deus. Aquele que viveu uma santidade ordinária
este estará a uma certa, podemos dizer assim, distância. Aquele que viveu servindo seus irmãos, e de preferência aqueles menos favorecidos, aqueles que são considerados nada para o mundo, estes estarão mais próximos de Deus. Não dá para comparar aqui a santidade comum, ordinária, da santidade, por exemplo, de hoje, de 3 grandes santos que recordamos, do Papa Lino, sucessor de São Pedro, de Santa Tecla, do Padre Pio de Pietrelcina. Não dá para comparar com uma santidade ordinária. É uma santidade extraordinária, porque eles passaram a sua vida servindo aos outros. Essa santidade extraordinária é pedida a todos nós. Ser extraordinariamente cristãos naquilo que fazemos, naquilo ordinário do dia a dia, ser extraordinariamente cristãos. Para nós, como diz nosso Senhor, para nós até pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível, e nós colocamos-nos, como diz o Salmo 53, nas mãos do Senhor, que sustenta a nossa vida, toda a nossa vida, não partes. Não é agora que vou à igreja, Deus sustenta a minha vida. Chego em casa, esqueço que Deus sustenta a minha vida e quero ser eu o sustento da minha vida. Quero eu construir a minha vida sobre os meus próprios alicerces. Esse é o grande erro dos nossos tempos. Famílias também que são construídas em alicerces de paixões e não de amor. E aí se desmancham. Pessoas que querem construir a sua vida de santidade nos seus próprios gostos e paixões, e não na palavra de Deus, na tradição da igreja, na santidade comum de todos os fiéis. Aqui vem o lembrete da palavra de Deus. Deus deve ser o sustentador de toda a nossa vida, não de partes. Tudo eu devo entregar a Ele, e em tudo devo me entregar a Ele, para que Ele possa me sustentar. Então não correrei mais afobado, não viverei mais com medo, não viverei mais com preocupações, porque sei que o Senhor sustenta a minha vida, e Ele é todo poderoso. Eu não vou confiar em nenhum homem, eu não vou confiar em mim mesmo, eu vou confiar no Senhor como sustento da minha vida. É isso que a palavra de Deus nos convida a trazer para a nossa vida e iluminá-la. Que assim o Senhor nos ajude, nos converta e nos salve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja